A Cíntia é grávida. Você vai conhecer, né? Obrigada pela apresentação, professor. Assim como a Daniela, eu também compartilho a aflição de falar sobre minerais com a professora Silvia aqui na plateia, mas vamos lá. Obrigada a todos pela presença, pela organização. Obrigada também pelo convite, professora Beth, Ilse, Flávia, Ana, todo mundo. Bom, achei que a programação foi bem feita, então as conversas estão encadeadas, e aí a Daniela falou muito bem sobre as vitaminas e eu vou falar um pouco sobre os minerais. Também sou nutricionista, então, apesar de eu mostrar estudos de suplementação, óbvio que a gente começa, né, prescrevendo incluir alimentos fontes, para depois, se for o caso, a gente decidir suplementar ou não. Mas vamos lá. Não tem um conflito de interesse. Antes de falar sobre os minerais e a saúde mental e cognitiva, para quem não é nutricionista, a gente segue alguns guias. No caso de micronutrientes, a gente segue a recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica. Então, nós temos guias a respeito da quantidade de minerais, de vitaminas que as pessoas devem consumir para evitar doenças. Quando a gente pensa em recomendação de minerais, de micronutrientes, a gente tem duas preocupações. Uma preocupação é a saúde pública e a outra preocupação seria a saúde individual. Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa em várias quantidades, né? Tem a RDA, que é a recomendação mais antiga, que visa atender às necessidades de nutriente para indivíduos saudáveis no mesmo estágio de vida. Então, seria uma recomendação mais como uma meta de ingestão para determinado sexo ou estágio de vida, né? Se é criança, se é idoso, se é grávida, se é do sexo masculino ou feminino. E tem as DRIs, que são as que a gente usa mais agora, que elas são frequentemente atualizadas, que elas foram elaboradas por especialistas do Instituto de Medicina norte-americano e a Agência de Saúde do Canadá, que ela incluiu outros conceitos de ingestão e ela pensa também na questão do risco, né? O quanto que você deve consumir desse micronutriente para não ter risco. A Daniela falou muito, né, sobre essa questão de cuidado, que nem todo mundo, nem em todo momento é recomendado a suplementação, e esse conceito da DRI inclui essa preocupação. Então, a gente tem basicamente 3 conceitos, que é o conceito da EAR, que é o valor médio de ingestão diária, tem a ingestão adequada, que é mais relacionado à ingestão diária de um nutriente, e é quando o nutriente não tem evidência científica para ter uma meta de ingestão diária. E tem a UL, que é o limite máximo de ingestão tolerável de um nutriente, que é o tanto que ele consegue consumir e, assim, não apresentar risco de saúde. Segundo eu não podia deixar de me confundir com o apontador. E agora eu me perdi. Eu fui para baixo, mas aí foi para o final. Volta mais. Dando spoiler. Não, pois é. Porque eu estou mexendo, o menino estava mexendo também, alguém estava mexendo. Volta aí para mim. Não está indo, não. Mas volta. É isso, aqui. Segundo a Sociedade Europeia, o iodo e o ferro e o zinco são os minerais que estão mais envolvidos com a questão de deficiência.
e relacionados também a problemas de saúde mais grave. E aí, nesse mesmo documento da Sociedade Europeia, eles selecionaram, a respeito de vitaminas e minerais, quais os que a deficiência estaria relacionado com um resultado, né, um desfecho de doença. E a gente vê aqui vários minerais, né, várias vitaminas e várias doenças, né, câncer, osteoporose, sarcopenia, anemia, diabetes. E uma coisa interessante dessa tabela é que essa publicação foi feita no ano passado e, mesmo assim, não tem nenhuma doença mental incluída como associada a resultado de deficiência de vitaminas ou de minerais, mesmo a gente tendo alguns dados já publicados a respeito disso. E aí, até agora, todo mundo concorda, né? Todos os pesquisadores já falaram sobre essa questão de que a alimentação, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, estão relacionados com o aumento do risco de depressão e que alguns nutrientes eles podem atuar para melhorar esse quadro de depressão, por exemplo, né? Então, isso já é senso comum. Senso comum também que o mecanismo de ação é via reduzir a inflamação, via atividade antioxidante, via microbiota, via neuroplasticidade. Então, todos nós já falamos um pouco aqui, né? Todo mundo já falou um pouco aqui, todos nós já vimos em algum lugar sobre essas informações. E aí, a partir dessas informações, começaram a ser desenhados estudos para entender essa relação direta entre o conteúdo, né, o consumo de minerais e o risco de depressão ou os sintomas depressivos. Esse estudo eu achei bem interessante, que foi feito com uma população japonesa adulta, de trabalhadores, e aí foi observado que os trabalhadores que tinham menor consumo de zinco, cobre e manganês, eles não foram, esse menor consumo não foi associado à ocorrência de depressão e ansiedade, mas que o consumo baixo de cálcio, magnésio e ferro não foi associado a sintomas de depressão e ansiedade. Eu trouxe esse estudo aqui porque todos nós, pesquisadores, pacientes, consumidores, como o Dr. Marcos falou, a gente acha que é simples, né? Então, assim, vamos suplementar minerais, vamos consumir todos os minerais e que aí eu vou ajudar a reduzir o risco ou reduzir os sintomas. E a gente vê que a conta não é tão simples assim, que, nesse caso, por exemplo, diferentes minerais foram ou não associados com sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. E aí, nesse estudo, ele foi interessante também, porque um outro estudo, quer dizer, foi interessante no sentido de que eles olharam o quanto que cada mineral poderia influenciar nos sintomas depressivos, né, de depressão e ansiedade. E a gente vê que não necessariamente todos os três, o risco, né, de depressão e ansiedade, se o consumo for alto dos três, não necessariamente o risco é menor, mas que, por exemplo, se o consumo de zinco e de manganês for alto e o de cobre for baixo, o risco também é menor. Então, a gente tem que pensar, né, que não necessariamente, por exemplo, se todos forem o consumo baixo, os três, vou ter um risco diferente, e se todos forem alto, ou então se só um deles for alto, o consumo pode ser, o risco de depressão e ansiedade pode ser tão alto quanto se você consumir os três em baixa quantidade. Então, às vezes, não necessariamente consumir os três numa quantidade adequada ou suplementar os três, mas, às vezes, dependendo da situação, você suplementando somente um, como nesse caso aqui,
tendo só um alto, como no caso aqui do zinco, você tem um risco semelhante se você tiver o zinco e o cobre alto e o manganês baixo. Então, a relação de desfecho de quantidade de consumo de minerais e redução de risco de saúde mental não é tão direta. E aí, como eu sou nutricionista, né, sempre a gente vai puxar a bola sobre a questão de alimentos fontes. Então, vários alimentos, a gente pode encontrar os minerais em vários tipos de alimento. E eu vou falar basicamente desses 3 minerais, que é o zinco, magnésio e o selênio, que são os que têm mais evidência científica em relação à depressão e ansiedade e cognição. Bom, alguns estudos mostram que o baixo consumo de zinco está relacionado com maior risco de depressão, que esse baixo consumo, principalmente em mulheres, não em homens, está relacionado com esse maior risco de depressão, e que portadores de depressão, ansiedade, eles também apresentam os níveis séricos de zinco mais baixos em comparação a indivíduos saudáveis. E aí, tendo esse quadro, né, essa relação de que se você consumir menos zinco, tem maior risco, e portadores de depressão e ansiedade também têm um nível sérico de zinco mais baixo, foram realizados estudos, né, dose e resposta a respeito dessa questão da suplementação de zinco e qual o papel do zinco no tratamento, no controle de depressão. Então, foi observado nesse estudo, que foi publicado agora em 2022, que o grupo que consumiu mais zinco, ele estava associado a uma redução de 28% no risco de depressão. Então, como eu mostrei no slide anterior, a gente tem várias fontes alimentares de zinco, e aí, de repente, do ponto de vista de política pública, de saúde pública, quem sabe se a gente aumentar o consumo de zinco, de fontes alimentares de zinco, em regiões que a gente tem um risco maior de depressão, se não pode ser um fator adjuvante nessa epidemia. Além disso, esse estudo aqui de suplementação mostrou que a suplementação de zinco reduziu o score, né, a pontuação de depressão em pacientes com depressão que não tomam medicamento, porque também foi falado aqui os diferentes tipos de paciente, que os pacientes vão mudando de diagnóstico ao longo dos anos, e alguns pacientes, no início, eles não usam medicação, ou, às vezes, alguns deles usam só um tipo de medicação, então, o desfecho em relação à suplementação também é diferente de acordo com cada tipo de paciente, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, a suplementação teve efeito benéfico em pacientes com pontuação de depressão de 20 a 30, que, no caso, seria uma depressão de leve a moderada. Sempre quando a gente pensa em controle, em redução de risco, obviamente que a gente pensa nesses pacientes que estão no início, né? Que têm um diagnóstico inicial, que não tomam medicamento ainda, que tem uma pontuação mais baixa, que aí a alimentação pode auxiliar. Como a professora Beth até comentou, né? Se você já está naquela fase de tomar uma medicação mais pesada, já tem um diagnóstico há muito tempo, talvez a suplementação, né, e a alimentação não vai ajudar tanto. Então, a gente tem que pensar também na questão de política pública e de redução de risco, né, de controle. E aí, os ensaios em animais que têm mostrado, né, têm pesquisado qual seria esse mecanismo de ação do zinco. Então, seria a regulação de transportadores de zinco, a redução da neurogênese, porque mostra que os animais eles conseguem, com a dieta, quando eles têm um consumo baixo de zinco, eles têm também uma formação menor de neurotransmissores. E, além disso, o zinco também ele está relacionado com a transmissão sináptica. Então, e fora, né, a questão da inflamação e do papel antioxidante.
Então, o zinco ele pode atuar tanto em questões relacionadas específicas ao sistema nervoso central, quanto a questão de diminuir a oxidação e a inflamação. O magnésio, ele também, o consumo dele está relacionado ao risco de depressão. Então, quem consome menos magnésio tem um risco maior de ter depressão. Os portadores de depressão, eles também têm os níveis séricos de magnésio menor, em comparação com indivíduos saudáveis. Nesse caso, não tem diferença entre os gêneros, as pesquisas não mostraram. E tem estudos mostrando a questão de suplementação, né, o papel importante do magnésio no tratamento da depressão, no controle. E aí eu trouxe esses 2 estudos que mostraram que esse aqui foi 500 miligramas e o outro 248 miligramas de magnésio por uma quantidade por 8 semanas, um foi 6 semanas e o outro foi 8 semanas, mostrando que houve uma redução da pontuação dos níveis de depressão. Então, há uma direção, né, para a eficácia da suplementação de magnésio em pacientes portadores de depressão. E os mecanismos, né, os possíveis mecanismos seriam a fluidez da membrana, inflamação, o mesmo receptor lá, NMDA, de aspartato de transmissão sináptica, o zinco, o magnésio também atua, a questão do sistema glutaminérgico. Então, a gente vê que os minerais eles são cofatores em vários eventos biológicos e, por isso, eles estão envolvidos nessa patologia. O que tem a discussão em cima do magnésio é que o nosso magnésio sérico representa apenas 1% do magnésio do total do corpo. Então, até que ponto a gente consegue transmitir isso para a prática clínica, né, do ponto de vista de quanto que a gente suplementaria e o quanto que a gente conseguiria dosar o efeito dessa suplementação e tudo mais. E aí, talvez, ao longo dos anos, a gente vai ter que aperfeiçoar a questão do diagnóstico, né, principalmente dos marcadores sanguíneos. Por último, não menos importante, o selênio, né? Ele é importantíssimo em várias situações, né? Conhecido como antioxidante, ele está envolvido na defesa antioxidante do cérebro, a Daniela também comentou. E, no caso do selênio, não está claro se você ter baixo selênio vai ter maior risco de depressão, ao contrário do magnésio e do zinco. Então, nesse ponto, não está claro, apesar de o selênio estar envolvido em vários eventos biológicos. Mas há vários estudos em relação à suplementação também de selênio, estudos de intervenção, e também mostra que, nesse caso, a suplementação, né, o consumo de selênio, porque tem diferença entre 2 estudos, né? Uma coisa é o estudo de consumo, que a gente vê a associação, e tem o estudo de intervenção, que você pega um suplemento e dá para a pessoa. No caso, não tem associação em relação a quem consome mais selênio e reduz o risco de depressão, mas alguns estudos mostram que a suplementação de selênio diminuiu os sintomas de depressão. O que acontece? A maioria dos estudos ele foi feito com a nossa castanha do Brasil, castanha do Pará. Então, não tem tanto estudo de suplementação de selênio com o selênio em cápsula. E aí tem essa questão, né, que, apesar de pacientes, parece que tem um benefício, né, parece que alguns pacientes têm um baixo conteúdo de selênio, mas a gente precisa ter cuidado com isso em relação a se tem efeito ou não. Parece que,
Em relação à cognição, o selênio tem um pouco mais de efeito do que na depressão, mas a gente tem somente 5 estudos que fizeram essa avaliação. Desses, 3 foram feitos com castanha do Brasil, e aí a gente fica sem ter certeza ainda. Então, assim, é mais seguro, de repente, você recomendar consumir lá as 2 castanhas, 2 ou 3, para melhorar a cognição. Uma, a professora ali, uma. Eu não atendi ainda nenhum paciente, professora, que consiga comer só uma. Não, eu até falo, lá em Teresina, o povo come muita castanha de caju, né? E aí, para explicar para eles o punhado... Não, pois é, do Pará. Aí eles comem tudo junto, que para eles castanha tudo é uma coisa só. Então, gente, só uma castanha para melhorar a cognição e não melhorar o sintoma depressivo. E aí, se a gente for pensar, em relação à cognição, tem também o ferro e manganês, que mostra que quem tem maior consumo, né, de ferro e manganês apresenta menos chance de ter problema cognitivo, déficit cognitivo. Esse estudo é bem interessante, mas também é um estudo que fala só de consumo alimentar populacional, não fala de intervenção. E aí a gente tem que pensar, né? Por exemplo, a gente viu que portadores de depressão têm um baixo consumo de zinco e magnésio, e a gente viu alguns estudos que mostram que o consumo de até 220 miligramas de zinco e de 500 miligramas de magnésio pode estar relacionado à redução de sintomas depressivos por vários mecanismos, né, tanto especificamente relacionados ao sistema nervoso central, quanto mecanismo anti-inflamatório e antioxidante. No caso de selênio, não temos uma quantidade recomendada, come-se uma castanha e provavelmente ele vai atuar ou como antioxidante ou como anti-inflamatório, reduzindo o déficit cognitivo. Né? É isso que a gente tem para hoje. E aí eu deixo como pensamento, né, como final, se de repente, no futuro próximo, a gente vai conseguir fornecer polivitamínicos, né, poliminerais voltados exclusivamente para déficit cognitivo ou sintomas depressivos de ansiedade, já que a gente tem, né, alguns minerais e algumas vitaminas que agem especificamente nesse sentido. Obrigada.